Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Boa tarde. Chegando aqui para mais uma aula, mais uma transmissão, mais um vídeo para o nosso canal. Tema: Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Aqui, Pastor Mauro Alves. Nós estamos trazendo um assunto aqui já há alguns dias muito interessante. Às vezes não podemos gravar todos os dias devido à correria do dia a dia, os afazeres. Mas estamos aqui hoje para a 7ª aula para falar sobre o livro de Jó. E o tema está passando aí no seu rodapé: por que sofre o justo? Então, uma pergunta, né? Por que sofre o justo? Já fizemos algumas aulas, te recomendo os vídeos no YouTube, né? No tema. Você pode entrar e tá também se inscrevendo no nosso canal, dá um like aí, compartilha para a expansão desse vídeo. E nós vamos estar trazendo aqui mais um assunto. Nós começamos a falar das calamidades, as 7 calamidades de Jó, né? Falamos sobre as calamidades políticas, calamidades sobrenaturais, que ele e a família dele sofreu, né? Nós já demos uma introdução às calamidades sociais, e nós vamos começar a falar um pouquinho hoje aqui sobre as demais calamidades. Você pode também adquirir cursos lá no nosso canal, ou aí pelo telefone que está passando aí na sua tela. Entre em contato conosco, nós temos uma gama de cursos para oferecer e disponibilizar por um preço bem acessível, várias especializações, apologética cristã, você pode especializar também em escatologia bíblica, em capelania, capelania cristã, você pode estar se especializando em Antigo Testamento, na área de liderança, na área da família. Nós temos na xirologia, que é o estudo só do livro de Cantares. São mais de 30 temas. Se você desejar, entre em contato conosco. Você vai também estar investindo no nosso ministério de fazer defesa da fé que uma vez foi dada aos santos. Nós vamos, então, começar a falar e daqui a pouco a gente volta para... Eu vou aqui tá rodando uma vinheta e já a gente volta para dar continuidade a essa aula. Roda a vinheta, já a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui. Um abraço a todos aqueles que estão participando aí. Compartilhe o nosso vídeo, por gentileza. Dá um like aí para nós. Deixa eu só dar uma olhada como que está o som aqui do áudio. Nós estamos tentando melhorar o som aqui. Quero agradecer um pastor amigo, né, que tem doado para nós aqui uma placa interface, né, para dar uma melhorada, para a gente qualificar o som aqui. Então, Deus abençoe o pastor, né? Não vou citar o nome dele, né? Porque eu tenho certeza que ele não quer que cita, mas ele doou para nós, deu uma oferta para a gente poder adquirir essa placa interface. Eu quero ver como que está o áudio, né? Ainda estou aprendendo a mexer nessa placa interface, mas quero dar uma olhada aqui como que está o nosso áudio. Você que está aí participando, dá um alô para nós aí, como que está o nosso áudio. Vamos ver, só para a gente ter uma noção. Que está participando, dá um alô para nós aí, como que está o nosso áudio. Muito bem. Então, nós vamos continuar aqui. Eu quero falar um pouquinho agora sobre da continuidade, né? As calamidades físicas e, aliás, as calamidades meteorológicas que atingiu a família de Jó. A Bíblia diz, né, lá em Jó 1,19, um tufão, na verdade, que matou os filhos de Jó, né? O autor sagrado, que provavelmente é Moisés, um grande vento veio, né, da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa. Os 4 cantos, ou que aquela casa foi atingida no alicerce, ela foi atingida no telhado, nas paredes e no piso, né?
Sempre lembrando que eu falei que Satanás sempre ataca em 4 frentes, né? Por isso que ele é Satanás, ele é diabo, ele é Satanás, ele é a antiga serpente, ele é dragão. Então, muito interessante isso daqui, né? E Jó também foi atacado nas 4 áreas da vida, 4 aspectos: aspecto emocional, aspecto familiar, no aspecto financeiro e no aspecto físico. Mas aqui estou falando das calamidades, então esse tufão matou os filhos de Jó, né? Esse fenômeno até parecido com aqueles furacões, né, que de vez em quando atingem a costa dos Estados Unidos, da América. Agora, Deus não controla a meteorologia? Deus não é o Todo-Poderoso que está no controle da meteorologia? O que vocês acham? Agora, é muito interessante isso daí, né? Então, como que Deus pode permitir que alguma coisa, os ventos, os terremotos, tudo isso, né, os cataclismos, possam atingir as pessoas, as crianças, as tragédias que vieram sobre a vida de Jó, né? Nós vemos que Deus permitiu que Satanás tocasse nele, né? E há um texto interessante em Mateus 5:45, eu quero ler aqui com você, se você me permite. Mateus capítulo 5 e versículo 45, para a gente dar uma analisada nele, né? Olha que interessante o texto que está dizendo para nós a Escritura Sagrada. Mateus capítulo 5, o versículo 45. Quero ler. Diz assim a palavra do Senhor. Observe. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o teu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, observem aqui que as forças da natureza, a chuva, os ventos, eles podem vir sobre justos, podem vir e eles sobrevêm sobre justos e sobre injustos. Essa também foi uma calamidade que atingiu a família de Jó, matando os filhos de Jó, né? E a casa dos filhos de Jó foram atingidas, como aquela casa que Jesus fala, a casa que estava fundamentada na areia e fundamentada na rocha, né? Vieram os ventos, vieram a chuva, então aquela casa também, que é a casa espiritual, tipificando a nossa vida espiritual, foi atingida nas 4 áreas, né? No alicerce, no telhado, nas paredes e no piso, como a casa dos filhos de Jó. E calamidades físicas que também podem vir sobre a vida do justo. Veio sobre a vida de Jó, né? Jó 2, versículo 10, vamos ler esse texto. Jó capítulo 2, o versículo 10, olha como está dizendo a palavra do Senhor. Mas ele lhe diz, como fala qualquer doida, Jó 2:10 é aquele que nós já lemos sobre a mulher, né, de Jó. Jó 2, 4 e 5 diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Está exclamando aqui Satanás. E disse o Senhor a Satanás, verso 6, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Observem que Deus é o Senhor da vida, ele sempre teve esse controle, né? Muitos pregadores dizem que o diabo Jesus tomou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás, desceu lá no Hades e tomou, né? Mas Deus sempre teve e sempre vai ter o controle da vida, porque ele é o Senhor, o dono da vida. Então, nós vemos aqui a doença de Jó, que Satanás tocou nele, né? Ninguém sabe que tipo de enfermidade é essa. Os pregadores dizem que é lepra, outros dizem que seria câncer, mas o fato é que a Bíblia é silente nessa questão, só dá os sintomas, né? Vai haver conjecturas sobre isso, mas nós não sabemos. Nós só sabemos que todas essas mazelas, elas podem atingir o justo e o injusto. Ela pode vir sobre aqueles que estão salvos e aqueles que não são. Então, a doença de Jó, né? O texto bíblico descreve como uma chaga maligna, terrível, né? A etiologia até hoje não pode ser detectada, o que seria essa doença de Jó. Então, ele também passou por calamidades físicas, que é terrível, né?
calamidades, nós vemos também que ele passou por calamidades domésticas, ele enfrentou problemas, né, domésticos, o desequilíbrio da própria esposa, né, toda aquela problemática que ele enfrentou. Imagine as discórdias que haviam por tudo aquilo que estava vindo, que sobreveio sobre eles, dificuldade financeira, enfim, tudo que a narrativa bíblica nos mostra, e ele passou por esse grande problema, né? Depois, no final dessas aulas, eu vou falar sobre aquilo que eu perguntei nas aulas anteriores, se a mulher de Jó teria mandado para ele amaldiçoar Deus ou não, né? Alguns irmãos lá no grupo nosso também não respondeu, mas no final nós vamos falar sobre isso. E, por fim, calamidades teológicas, né? As calamidades teológicas que vieram sobre ele e que eu quero começar a falar. Eu já falei sobre a teologia de Satanás, né? E depois eu vou, nas próximas aulas, eu vou começar a falar sobre as teologias que cada amigo de Jó proferiu, se essas teologias são benéficas ou se elas são nocivas, e sob quais perspectivas essas teologias vieram, como eles entenderam e como eles falaram, e como Jó absorveu cada uma da fala deles. Então, eu te peço que você continue aí as aulas. Nós estamos gravando aulas curtas, né? Para não ser cansativo, mas nós vamos gravar várias aulas aqui, e nas próximas nós vamos estar falando sobre as teologias que os amigos de Jó, eles falaram, e quais foram os impactos que isso tiveram, que tipo de aplicação existe na nossa vida hoje, e aplicação pessoal. Nós podemos falar sobre as teologias que os amigos de Jó proferiram. E mais uma coisa para terminar, né? Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Eu já falei numa aula anterior, mas ele pede a Deus que retire do calendário, né? Jó 1:22, ele diz que ele pediu para Deus retirar, está aqui no texto do versículo 22. Deixa eu ver se é isso mesmo, Jó capítulo 1, do versículo 22. Jó 3, versículo 1. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Verso 2. Pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem. Converta aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Muitos teólogos conjecturam a possibilidade de que seja o dia 30 de fevereiro. Nós não sabemos, mas é uma conjectura, tem lógica, né? Nós possamos guardar essa palavra. Eu vou ficando por aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se o Senhor permitir, nós estaremos de volta muito em breve. Fica na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Abraço a todos, Deus abençoe.